Então, estamos gravando. Vamos começar. A gente vai falar sobre interpretações, certo? A gente vai começar hoje falando sobre as definições básicas, certo? Interpretações foram introduzidas pelo Tarski, certo? Tarski como um modo sintático de apresentar teoria de modelos, certo? Então, uma das formas básicas de você entender o que está acontecendo quando estamos falando de interpretações é entender isso como uma forma de falar de modelos. Né? Vamos ver em que sentido isso pode ser feito preciso. Tá bem? Então, vamos começar com as definições usuais de modelos. Certo? Então, a definição aqui, primeiro a gente tem que definir uma linguagem, certo? A linguagem vai ser importante para que a gente possa definir um modelo. Uma linguagem é um conjunto de constantes, certo? Ou seja, nossa linguagem pode ter constantes como zero, por exemplo, um conjunto de relações e um conjunto de funções, certo? Um exemplo disso, se você tiver a linguagem da aritmética, uma linguagem da aritmética, você tem como constantes o zero, como relações, a gente tem a relação de maior igual. Vou colocar em vermelho aqui a igualdade. Eu coloco em vermelho a igualdade porque a igualdade é vista como uma relação lógica, certo? Ou seja, ela não faz parte propriamente da aritmética e sim da lógica. E as funções, que é a relação de sucessor, certo? Do 0 para o 1, do 1 para o 2, a soma, produto. Estou esquecendo alguma? Acho que não. Essas seriam os participantes da linguagem na aritmética, certo? Bem? Linguagens próprias da aritmética, né? Você, por exemplo, teria o conjunto de variáveis. Mas esse conjunto de variáveis também faria parte do que a gente chama de lógica, dos membros da linguagem, mas no lado da lógica, certo? A gente pode ter índices para essas variáveis, ok? Tá. Então, em relação a uma linguagem, a gente vai poder definir o que significa ser um modelo. A ideia de um modelo é ter um conjunto de objetos que vai representar algum tipo de estrutura em relação a essa linguagem, certo? Então, a gente define o seguinte modo. Tá? Como que a gente faz? Então, um modelo M
M, ele é definido como um L modelo, né? Sempre está vinculado diretamente com a linguagem. Então, vamos falar assim, uma L estrutura, certo? Quando a gente fala estrutura ou modelo, a gente está falando basicamente da mesma coisa, tá? Uma L estrutura M é uma ênupla com os seguintes membros, né? Um M, aqui é um M estilizado, né? Esse aqui é o M duro. Isso aqui é comum usar essa linguagem, né? Essa forma de escrever. O modelo é um M estilizado, o conjunto de objetos é um M não estilizado. Um conjunto, uma interpretação para as constantes, uma interpretação para as relações, uma interpretação para as funções. Certo? Bom, a ideia é que essas coisas, né, elas vão representar o modo como a gente pode interpretar cada um dos membros desse universo de linguagem, certo? Então, as constantes, como que eu interpreto as constantes? Digamos que eu tenho uma constante qualquer, uma constante C, que é membro do meu conjunto de constantes, da minha linguagem, certo? Então, no meu modelo, eu vou mapear a constante C ao que a gente vai interpretar, vai escrever como C de M. É a interpretação nesse modelo, e isso tem que ser um membro do meu conjunto de interpretações para as constantes, certo? Modo similar, a gente pode fazer isso para as relações. Então, eu tenho uma relação pertencente ao meu conjunto de relações, e R é uma relação enária, certo? Ou seja, ela aceita N parâmetros, certo? Por exemplo, a diferença é uma relação com 2 parâmetros, mas eu posso ter relações com 3, 4, quantas você precisar. E nesse caso, a minha relação ela vai ser mapeada em uma ênupla e essa ênupla tem que ser tal que cada membro da ênupla é um membro de M, certo? E a ênupla, ou melhor, desculpa, vai ser mapeado dentro desse conjunto aqui, né? Ou seja, isso é um requisito do que significa estar dentro da interpretação da relação, né? E o R, então ele é mapeado na interpretação de R, que tem que ser igual a um conjunto de ênuplas, né? Desculpa. Me confundi aqui, desculpa. O que está acontecendo? Cada relação ela vai ser um conjunto de ênuplas, certo? É isso mesmo. Ela, então, é um subconjunto
um membro, né? Um subconjunto dessa relação aqui. Tudo bem? E a interpretação da minha relação, ela vai ser um membro do meu conjunto de relações. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém que não está acostumado com isso está sofrendo muito? Não? Ok, então vamos continuar. A gente está começando com as definições bem básicas, até que a gente chegue nas interpretações. Esse é o modo tradicional de lidar com modelos. A gente teria que continuar aqui para as funções. As funções, elas vão seguir algo semelhante às relações, né? Você vai ter, então, uma função pertencente à linguagem das funções. Cada função tem também uma enalidade, certo? F é uma função binária. E F, a interpretação de F vai ser uma função de ênaplas coisas dessa forma em algum elemento, né? Certo? E aqui segue com o mesmo formato. Alguém falou aqui no chat, provavelmente. Tá. Beleza. Com a definição do que é um modelo, a gente agora pode falar sobre o que significa um modelo satisfazer uma certa relação, né? Por exemplo, o que significa... agora eu posso definir a relação de satisfação. A relação de satisfação quer dizer, pensa que N é o modelo da aritmética, modelo padrão da aritmética, certo? Então, por exemplo, N satisfaz, vamos pensar em alguma verdade trivial da aritmética, satisfaz que satisfaz a sentença não existe um número cujo sucessor é zero. Em linguagem simbólica seria não existe x tal que o sucessor de x é igual a zero, certo?
Isso aqui é uma sentença na linguagem da aritmética. E a gente tem essa relação, que a gente vai escrever assim, certo? N satisfaz que não existe x, tal que o sucessor de x é igual a zero. Certo? Essa é a relação de satisfabilidade. Quem definiu isso também foi o Tarski, né? No seu trabalho basilar sobre que introduziu a teoria de modelos e o discurso sobre verdade, discurso formal sobre verdade. E essa definição ela pode ser feita recursiva do seguinte modo, né? Então, definição, um modelo. Vamos só antes disso aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário para simplificar a nossa linguagem, para a gente parar de falar sobre todos esses elementos aqui. Para parar de falar todos esses elementos, a gente vai deixar de falar de constantes, deixar de falar de funções. Isso é suficiente, porque eu posso definir constantes e funções a partir de relações, certo? Não é exatamente o modo padrão como se faz, mas vai simplificar bastante a nossa linguagem. E como nós queremos falar sobre teoria dos conjuntos, teoria dos conjuntos é apresentada de modo que não existem constantes nem funções, né? Ou pode ser apresentado desse modo, só com a linguagem do pertencimento. Então, é suficiente para a gente falar sobre linguagens restritas somente a relações, certo? Isso vai simplificar um pouco a nossa notação e a gente vai poder chegar nas partes que mais interessam. Tudo bem? Beleza. Então, falado isso, vamos nos restringir a definir relação de satisfabilidade para sentenças nas quais a gente só tem relações, né? Ou linguagens onde só temos relações. Então, vamos lá, definindo. Dado que M é uma L estrutura, L, no caso, só tem relações, né? Um conjunto de relações. Então, a gente vai dizer que φ, digamos que M satisfaz φ para um conjunto para um vetor, só para quem não está acostumado, a gente vai começar a falar aqui, a gente vai colocar uma barra para representar uma sequência de elementos, certo? 1 a 2, a n, certo? Então a barra representa uma sequência de elementos. M satisfaz uma fórmula qualquer, que a gente representa com essas letras gregas aqui, aplicado a uma sequência de objetos, certo? Deixa eu colocar um exemplo só para ficar mais claro. Se eu tiver algo do tipo... Digamos que eu tenho algo do tipo existe x, tal que R1 de x1 e não R2 de x2, x1. Certo? Se eu tiver uma fórmula desse jeito,
quando eu estou me referindo a isso aqui, o que eu quero dizer é que as variáveis livres, o que são as variáveis livres? São aquelas variáveis que não são capturadas por quantificadores, certo? Elas vão receber como membros, né? Eu estou me referindo a elas aqui como se o elemento A1 estivesse indo para a variável x1 e o elemento do vetor A2 está indo para a variável x2, certo? É isso que essa notação está dizendo aqui, né? Eu estou dando a pista de que alguns elementos do meu M, meu conjunto, eu estou associando as variáveis da fórmula. Tudo bem? Certo? Então, essa definição segue recursivamente. Se φ é algo do tipo xi igual a xj, então M satisfaz a fórmula φ com parâmetros em A, se somente se o AI é igual a o AJ, certo? Isso aqui é dito estar na metateoria, certo? Ou seja, ele é igual mesmo, né? Igual dentro daquilo que a gente vai chamar de metateoria. Ok? E no caso de relações, se φ é a minha iésima relação aplicada a esse conjunto de variáveis, né? xj1, xj2, xj3, assim por diante, até xjn. Então, M vai satisfazer a minha fórmula se somente se os meus objetos associados, ou seja, AJ1, AJ2, AJN, se esse conjunto de objetos de fato pertence à interpretação da relação RI. Tudo bem? Para os meus conectivos lógicos, espero que vocês estejam familiarizados com o linguajar lógico básico. Então, se φ é da forma não alfa, então M satisfaz φ de A, se somente se M não satisfaz, certo? A gente representa ele não satisfaz com a barra aqui. Ele não satisfaz alfa com parâmetros em A barra. 4. Se alfa é da forma alfa e beta, então M satisfaz φ aplicado a A,
se somente se M satisfaz alfa com parâmetros em A e, como parênteses para ficar claro, M satisfaz beta com parâmetros em A, certo? Se estiver rápido para alguns de vocês que eu sei que não têm familiaridade com teoria de modelos, fiquem tranquilos, tentem entender o que dá aqui. Eu vou deixar referências no final da aula para a gente poder continuar conversando, certo? E antes de sair, né, só um aviso para vocês que seria importante, mais para o final da aula, eu gostaria que vocês enviassem aqui no chat mesmo o nome de vocês com o e-mail, para eu poder para eu poder me comunicar diretamente com vocês sobre material e referências e etc. Tudo bem? Ok. Para os demais conectivos lógicos, eu vou colocar 3 pontinhos aqui. O espírito é o mesmo, né? É realizar o processo recursivo, que eu defino a fórmula a partir da interpretação usual das suas partes, certo? Por fim, a gente tem que tratar os quantificadores, certo? Coisas do tipo existe x, existe y para todo x, etc. Então, se φ é da forma existe x tal que alfa, então um modelo satisfaz φ aplicado a A, se somente se. Aqui a definição é um pouquinho mais complicada do que isso, né? Eu estou como se tiver, do que eu vou escrever, como se eu estivesse separando essa variável aqui. Vai ficar claro como que eu estou separando essa variável. Para ser mais preciso, você tem que fazer uma manipulação de índices aqui, mas eu acho que isso deixa mais confuso, vamos falar nesses termos. Se existe no meu domínio um B, certo? Ou seja, pertencente ao domínio do meu modelo, tal que o modelo satisfaz a fórmula alfa com o B no lugar do x, onde aparece o x, e o alfa para as demais variáveis que já estavam livres anteriormente, certo? Tudo isso parece muito natural, né? E para quem está entrando em contato pela primeira vez, isso pode parecer, oh, mas parece que eu não estou fazendo nada, né? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que para quem já está habituado, esse início pode parecer um pouco sofrido, mas logo a gente vai chegar nas coisas mais interessantes. Certo? Alguém quer se pronunciar? Fiquem à vontade. Para continuar aqui com as nossas definições, vejam só, a gente definiu o que significa um modelo satisfazer uma sentença, certo? Agora vamos definir o que significa um modelo satisfazer uma teoria, certo? O que é uma teoria, certo? Uma teoria é um conjunto de fórmulas, certo? Conjunto de fórmulas.
Um modelo satisfaz uma teoria quando para toda fórmula, né, fórmulas sem variáveis livres nesse caso, né, quando para toda fórmula de T, o modelo satisfaz essa fórmula, né? Então, é nesse sentido que, por exemplo, a gente vai falar que o modelo padrão da aritmética satisfaz os axiomas da aritmética de Peano, certo? Bom, os principais resultados em relação à teoria de modelos, né, os principais resultados caracterizadores, eles são conhecidos como os resultados de correção e completude, certo? Em um curso de teoria de modelos ou de lógica mesmo, vocês veriam esses resultados, né? Então, correção e completude. Vocês conhecem, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Todos vocês têm uma familiaridade básica com lógica e a noção de prova, ou não? Alô? Tá, tem gente digitando aqui. Sim. Por favor, alguém que não tem, se alguém que não tenha, por favor, se pronuncie. Bom, eu vou voltar para lá. Se alguém quiser se pronunciar, por favor, fale por áudio, tá bom? Bom, nós temos então a anotação que uma teoria prova uma fórmula, certo? Isso aqui significa ter prova que alfa, certo? Ou seja, isso aqui é a ideia de que você realmente parte dos axiomas e faz manipulações sintáticas, usa teorema da dedução, etc., e chega numa fórmula que é o seu teorema, certo? Bom, e a gente tem, então, nesse caso, dois teoremas caracterizadores disso, que dão o sentido do que é uma teoria de modelos, que é o seguinte, que é o teorema da correção. O que significa o teorema da correção? Que se, sem usar nada, certo? Sem nenhuma teoria, ou seja, só usando lógica, eu provo, né? Então aqui, deixa eu só adicionar fixada uma linguagem, certo? Uma linguagem L. Então, alfa é um teorema sem precisar usar nenhum axioma não lógico. Então, o que isso significa em termos de modelos? Então, para todo modelo, ou melhor, para todo L modelo, né? Para todo L modelo M satisfaz alfa, certo?
Ou seja, a ideia é que tudo que é teorema, de fato, pode ser satisfeito por qualquer conjunto de objetos. Se algo é um teorema da lógica, então qualquer conjunto de objetos satisfaz ele, certo? Isso está ligado às nossas intuições mais básicas sobre o que significa ser um teorema lógico, certo? E a conversa, né, que é o teorema da completude. Completude. Então, de novo, fixada uma linguagem L. Então, se para todo modelo M, de novo, né, todo L modelo M satisfaz uma dada fórmula, então existe uma prova de alfa, sem axiomas lógicos, né? Sem usar axiomas não lógicos. Ou seja, isso é alfa é teorema. Certo? Ou seja, tudo que é uma verdade lógica é demonstrável, né? Você pode pensar nesses termos, né? Você pode pensar aqui que você tem duas noções, uma de teorema lógico e outra que é ser verdadeiro. Ser verdade lógica significa que qualquer conjunto de objetos satisfaz essa fórmula, certo? Ou seja, é verdadeiro logicamente. E aqui significa teorema lógico, no sentido de que usa apenas axiomas lógicos, como x igual a x, se A, então B, usa modus ponens, né? Ou seja, se você tem que A, se tem que A implica B, então B, etc. Beleza? Alguma dúvida? Não. Beleza. Ok. Mas, se para quem já está familiarizado com um pouco de teoria de modelos e viu a prova desses teoremas, vai saber que o modo usual de provar esse teorema não é exatamente como eu escrevi aqui. O modo usual de provar esse teorema está ligado a uma segunda versão da correção e completude. Certo? Essa segunda versão da completude, ela é mais usada na hora de realizar a prova e ela está ligada a um dos problemas que a gente vai tentar elucidar mais para frente hoje, que é o seguinte, que ao invés de escrever que ser teorema lógico é a mesma coisa que ser verdade lógica, a gente vai dizer que uma teoria T, ela é consistente se e somente se existe
um modelo que satisfaz T. Certo? Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que ser consistente implica que é possível elaborar um conjunto de objetos que se relaciona exatamente como a teoria prescreve, certo? Tudo bem? E bom, o que significa ser consistente aqui? Só para ficar bem claro, significa que existe uma fórmula que T não prova. Então, que T não prova. Certo? Só ver aqui. Bom, por que isso, né? Porque essa é uma maneira mais fácil de pensar ou de formalizar, mas vejam o seguinte: ser inconsistente, se vocês lembram do curso de lógica de vocês, se uma teoria é inconsistente, então qualquer coisa pode ser demonstrada. Então, o fato de que existe alguma coisa que não é demonstrável significa que a teoria é consistente, né? Por exemplo, basta você pensar que, digamos que uma fórmula alfa é teorema, ou mesmo um axioma. Se a teoria for inconsistente, então não alfa vai ser teorema, né? Mas se a teoria é consistente, então não alfa não pode ser teorema, que é basicamente mais ou menos o que está sendo dito aqui, né? Tem alguma coisa que não é teorema. Tudo bem? Bom, e uma das coisas importantes aqui é o seguinte, é a ideia de que isso aqui está ligado ao que se chama de modelo canônico. Certo? O modelo canônico é uma construção sintática do modelo, né? Construção sintática. E ela gera quando a linguagem ela é contável, quando contável a linguagem, o modelo é contável. Certo? Eu não estou entrando em muitos detalhes da teoria de modelos aqui, porque o que nos interessa mesmo é realmente fazer a teoria de modelos em cima da ideia de interpretações. Então a gente está passando rapidamente sobre os conceitos básicos de teoria de modelos, para a gente poder se referir a eles de modo mais claro, certo? E quem precisar pode olhar em referências ou fazer pergunta. Por favor, eu estou falando sozinho já há uma meia hora aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se pronuncie. Bom, o que é importante a respeito dessa ideia de que é um modelo contável? Não sei se vocês já escutaram falar uma coisa chamada paradoxo de Scullin. Né? Já escutaram falar do paradoxo de Scullin?
Bom, o que fala o paradoxo de Skolem? Veja o seguinte, pensa uma teoria como ZF, ou uma teoria qualquer que tenha noções como incontáveis, certo? Então, imagina uma teoria como ZF. ZF, o sistema padrão de teoria dos conjuntos. Certo? Sistema padrão de teoria dos conjuntos. E uma das coisas mais importantes de qualquer teoria dos conjuntos é o fato de você poder falar sobre grandezas infinitas, certo? Certo? E uma vez que você pode falar de grandezas infinitas, você tem grandezas incontáveis, certo? Tamanhos maiores do que o tamanho dos números naturais, certo? Mas, se ZF é contável, ou se ZF é consistente, né? Então, existe um modelo contável. Modelo contável de ZF. Justamente pelo teorema da completude. Como eu avisei aqui para vocês, a técnica que você faz para gerar isso que a gente chama de modelo canônico, ela gera para a gente um modelo contável. Certo? Existem outras versões de falar do paradoxo de Skolem, certo? Mas existem outras versões de falar, mas essa é suficiente. O ponto é, ZF é uma teoria numa linguagem, ela tem a linguagem dela somente o pertencimento. Então, ela é obviamente uma linguagem contável. Então, como existe um modelo de ZF que é contável e ZF fala sobre coisas incontáveis, a gente tem um paradoxo, certo? Por quê? O que significa o modelo ser contável? Significa que a quantidade de coisas em ZF é contável. Então, todos os conjuntos desse modelo canônico, eles são contáveis. Então, como que pode ser que ZF prove que existem conjuntos incontáveis? Essa é uma das principais perguntas do paradoxo de Skolem. Isso não é um paradoxo num dos seus sentidos tradicionais, que é de que existe algo inconsistente aí, e sim que é um estranhamento, certo? É mais um paradoxo no sentido de estranhamento. Que é preciso você ter algum cuidado para fazer sentido do que está acontecendo aí, certo? Beleza. Como que você consegue fazer sentido disso? Isso está ligado ao teorema de Gödel, né? É o fato de que, ao construir
ao construir a ideia de que ZF é consistente, você já tem que ter saído de ZF. ZF não pode provar que ele mesmo é consistente. Então, o universo de modelos que é construído em uma teoria de conjuntos, ele não pode ter como ZF, a própria ZF como consistente, caso você esteja montando sua teoria de modelo somente em ZF, ou ZFC, etc. Beleza. Tá, mais uma pergunta para vocês. Quem que conhece o teorema de Gödel e o teorema de Tarski? Eu vi que a Giovana falou que não tem familiaridade com lógica, é isso? Certo? Você está falando então sobre o teorema da completude. Você conseguiu entender mais um... Ah, ótimo. Beleza. Conseguiram entender que se trata da união entre esses dois conceitos, né? Bom, por favor, se estiver digitando algo muito grande, tenta falar, a não ser que você esteja muito tímido para isso, tá? Bom, então a gente tem essas dificuldades e esses estranhamentos, né? O que a gente está fazendo quando a gente está fazendo teoria de modelos, né? Ó, a gente está criando algo dentro da teoria de conjuntos que estabelece essa relação de satisfabilidade, mas como que essas coisas realmente acontecem, né? Aqui, para vocês entenderem como que esse paradoxo se resolve, eu vou deixar no final algumas referências para vocês, para falar sobre o teorema da indefinibilidade da verdade, do Tarski e etc. Certo? Mas vamos tentar agora estabelecer um pouco sobre o que a gente está falando quando a gente está fazendo satisfabilidade dentro da teoria de conjuntos, né? Então vamos falar agora propriamente sobre o que é ZF, certo? Então vamos só revisar aqui o que a gente está chamando de ZF. Agora que a gente fez uma revisão básica de teoria de modelos, vamos falar sobre propriamente teoria de conjuntos, que é o ambiente onde a gente usualmente constrói a teoria de modelos, certo? Então, axiomas de ZF. A gente tem o primeiro dele, que é o caracterizador da ideia de igualdade, então a extensionalidade. Certo? A extensionalidade vai dizer que se dois conjuntos têm exatamente os mesmos membros, ou seja, Z pertence a X se somente se Z pertence a Y, então X
é exatamente igual a y, ou seja, o que caracteriza um conjunto é exatamente ter os mesmos elementos. O axioma da separação. O axioma da separação, ele diz que para qualquer fórmula, o axioma da separação é um axioma esquema, certo? Para quem não está familiarizado com a ideia de axioma esquema, o que significa isso? Significa que ele não é uma fórmula só, mas sim uma máquina de gerar axiomas, né? Ou seja, para cada fórmula, φ com pelo menos x como variável livre, certo? Eu estou indicando aqui com esses parênteses que x é uma variável de φ, certo? Então, existe um conjunto Y tal que para todo Z pertence ao meu conjunto Y, ao meu conjunto Y, se e somente se meu Z pertence a um conjunto que eu já conheço, que eu vou falar A. A é um conjunto conhecido. E a fórmula vale quando eu uso Z no lugar de X, certo? Que eu estou representando simplesmente assim. Tudo bem? Z no lugar de X. Tudo bem? Beleza. Próximo axioma de ZF, a união. Certo? O axioma da união, ele vai dizer que, bom, se a união de um conjunto A, ela é representada por X, tal que existe um elemento em A que tem X como elemento, certo? Bom, para vocês entenderem, para quem não está familiarizado em entender, deixe-me fazer um exemplo aqui no lado. Basicamente, o que a gente está falando como união de A? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Né? A união desse conjunto são todos elementos que, dentro dos elementos do meu conjunto. Né? Então, a união desses conjuntos seria 1, 2, 3, 4 e 5. Só para criar uma imagem rápida para entender esse punhado de fórmulas aqui. Né? O que o axioma da união ele vai dizer? Que para todo conjunto A, né, isso aqui é só uma definição para ficar claro, para todo conjunto A existe o conjunto B, tal que B é a união de A. A união, parece que eu estou fazendo algo estranho aqui, né, que eu estou definindo, usando a definição como uma igualdade, mas eu estou, na verdade, uma das formas de você entender isso é dizer que se na verdade está
usando já o axioma da extensionalidade para definir de modo um pouco mais sintético, né? No fundo, eu estaria dizendo que para todos Z pertence a D, se somente se existe Y pertencente a A, tal que Z pertence a Y. Né? Essa é a forma não abreviada da união. Tudo bem? Ok. O axioma, então, também da fundação. Axioma da fundação. Em alguns momentos, a maioria das situações, a gente não precisa da fundação. Mas a fundação ela vai dizer que todo conjunto não vazio tem um epsilon minimal. Ou seja, se você pegar a cadeia de pertencimento de qualquer conjunto, se você tomar a cadeia de pertencimento dos elementos, existem elementos minimais. Como que escreve isso de modo formal? Eu vou falar que A é diferente de vazio, implica que existe um elemento de A, tal que a interseção de M com A é vazia, certo? Ou seja, nenhum outro elemento de A pertence a M. M é o mínimo de alguma cadeia de pertencimentos. Tudo bem? Certo. Ok. Axioma, então, da substituição. Axioma da substituição é um axioma muito importante. A gente vai ver isso. Como que o axioma da substituição é importante, mais para frente um pouco. Né? Não hoje, mas a gente vai entender o quanto que ele é fundamental na teoria de conjuntos. E vai dizer que se f é uma função, e aqui esse é uma função não significa que f é um conjunto, certo? Ele pode ser uma função classe, ou seja, ele é uma função definida por uma fórmula. Não significa que f é conjunto, certo? Mas se f é uma função, mesmo que não seja conjunto, a imagem de f limitada a qualquer conjunto a imagem de f a partir de um conjunto A é um conjunto, certo? Ou seja, se eu tomar a imagem de f por A, isso vai me dar um conjunto. Basicamente, você pode entender esse axioma como dizendo que se você trocar os membros de A, cada um deles por algum conjunto, o que você vai obter é um outro conjunto, certo? E ele existe. Tudo bem? A substituição ela é um teorema usando a separação se você não tem conjuntos infinitos. Ela só se torna necessária mesmo quando você tem um conjunto infinito. Certo?
A substituição, ela também é um axioma mais complicado de escrever formalmente. Vamos dizer, então, mas deixa eu escrever formalmente para deixar registrado aqui. Bom, f é uma função, vou introduzir essa notação, definida por uma fórmula, certo? Por uma fórmula psi de f de xy, certo? É uma relação, só que ela se comporta de modo funcional, certo? O que significa ela se comporta de modo funcional? Significa que se vale isso, certo? Ou seja, o que significa ser uma função, basicamente, né? Significa que todo elemento do domínio tem uma única imagem, né? Certo? Então, se duas coisas são a imagem de x, então elas são iguais. Certo? Beleza. O que o axioma da substituição diz é que se é função, que a gente agora já tem a abreviação aqui, então, para todo conjunto A, a imagem, né? O conjunto imagem é um conjunto simples de definir na linguagem da teoria dos conjuntos. A imagem da função através de A é um conjunto. Certo? Como eu falei, a substituição, ela fica uma fórmula muito grande, eu acho que não vale a pena exatamente escrever ela inteira, né? Se você tiver em dúvida, depois você olha em um livro, como eu falei, eu vou deixar várias referências aqui, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Com ZF, agora vamos pensar em termos de teoria, certo? Então, quando a gente estava falando de teorias de modelos, né? Então, quando a gente estava falando de teoria de modelos, significa, a gente estava falando de teoria de modelos, a gente estava falando de definições como conjuntos, certo? Então, o que a gente está falando quando a gente fala propriamente de algo como M satisfaz uma fórmula, né? O que significa isso, né? Em ZF, né? Porque, de um certo modo, a gente está fazendo isso tudo dentro de uma teoria dos conjuntos. Então, significa que isso é um teorema de ZF em algum sentido, certo? O que significa isso? Bom, primeiro, a gente tem que ter uma boa ideia do que significa enumerar as fórmulas. Então, φ, a gente vai falar isso aqui, ó. Isso aqui é um número que representa a fórmula φ, certo? Afinal de contas, φ
não é exatamente um objeto da minha teoria, né? Eu não tenho lá, ZF não está falando propriamente de fórmulas, né? Ela fala sobre conjuntos só, né? E números aqui são os números ordinais, que vocês devem estar familiarizados, certo? Ordinais. Bom, o que isso significa? Basicamente, você pode entender isso aqui como a partir das ideias de teorema do Gödel, etc., que tem a ver com a enumeração e internalização da linguagem. Isso é feito pela ideia de que qualquer função recursiva é representável em uma teoria como ZF ou PA. Certo? E o que significa ser representável? Bom, um conceito é representável quando acontece algo. Eu vou falar, né, no sentido específico disso, mas eu acho que é suficientemente geral para vocês entenderem, né? Quando para toda fórmula φ, é isso que significa ser representado. Se o número de φ, né? Essa numeração ela é feita com um arranjo de números primos, etc., de modo que se trata de uma função injetora e recursiva. Isso acontece somente se a minha teoria prova que vale para essa fórmula que representante do numeral de n, né? O que é o numeral de n? É a representação dentro da teoria, né? Seria, digamos, 0, sucessor de 0, sucessor de 0, sucessor de 0, n vezes. Certo? Mas, bom, se você não entendeu exatamente o que eu estou dizendo aqui com representação, é suficiente você entender que teorias como PA e ZF, elas têm a capacidade de falar sobre a sua própria linguagem, certo? Usando números, né? No caso de ZF, usando números ordinais. Então, você consegue dizer que um número ele é um representante de uma forma, certo? Bom, então, quando eu tenho um modelo, na verdade, a gente vai ter, então, algo assim. Quando eu falo que M satisfaz uma fórmula φ, né? M é um modelo em uma dada linguagem, etc., né? Lembra, M é um conjunto de objetos com a interpretação para as relações. Essas relações, elas também são conjuntos, certo? Como a gente viu, elas são ênuplas, certo? Ênuplas de elementos de M. Então, isso aqui é um conjunto bem definido, certo? Um conjunto, certo? Bem definido. Bem? Então, quando eu estou falando de satisfação, eu estou falando de que, em termos de objetos, né? Eu estou falando de termos de objetos da teoria dos conjuntos, eu estou falando aqui, eu não tenho objetos fórmulas, né? Então, eu tenho que colocar um representante dele. O representante dele é o número que representa ele.
né? Então, ao falar algo desse tipo, o que eu quero dizer, em última análise, é que ZF, ou alguma teoria dos conjuntos, onde você está realizando essas construções, então vai ser algo do tipo satisfaz, vai ser um predicado mesmo, que você vai definir. Significa que M satisfaz o número de φ, né? Como a definição da ideia de satisfabilidade é um procedimento recursivo, e a teoria dos conjuntos ela mostra que, com o teorema da recursão, mostra que todo processo recursivo ele é definível em ZF, né? Dado algumas condições, se ele é bem fundado, etc, etc. A gente não vai entrar nesse detalhe. Então, você define algo nesse sentido aqui, que é o sentido que eu estou colocando. Tudo bem? Bom, e agora a gente vai realmente ver qual é o problema que a gente quer solucionar ao usar interpretações ao invés de modelos. Bom, veja só. Quem de vocês já viu falar da ideia de que um universo V é modelo de ZF e depois você passa a trabalhar em V como um modelo? Vocês querem me responder ou não? Se for, falem. Certo. Bom, vejam só. Beleza, alguns de vocês já viram falar disso, né? Então, mas o que está acontecendo aqui, né? Veja, quando a gente estava falando de modelos, a gente estava a gente teria que falar de algo nesse sentido aqui, né? A gente tem um predicado de satisfabilidade para um conjunto e um número. Então, o que está acontecendo nesse caso? Em que sentido eu posso falar de ver um modelo de ZF? Bom, parece estranho, né? Por quê? Né? Em que sentido, então, eu estaria falando disso? Porque, vejam só, tem um problema. Para quem não conhece, eu vou só mencionar, mas eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, que é o fato de que esse fato se chama o teorema da indefinibilidade da verdade do Tarski, e com ele você consegue mostrar que uma consequência, né, um corolário do teorema da indefinibilidade da verdade do Tarski, certo? Um dos corolários é que se se M
é um modelo de uma teoria, certo? E tem mais algumas propriedades, né? Essa teoria tem que ter, ela tem que ser mais forte que PA, digamos assim, né? Essa aqui é a... Se M é um modelo de T, então M não pode ter um membro, ou melhor, não é possível definir uma cópia de M dentro de M. Ou, isso falado em termos de teoria dos conjuntos, não é possível definir um modelo que satisfaz as mesmas fórmulas digamos, do modelo original. Deixa eu falar em outros termos. Ó, digamos que eu tenho um modelo N, ele satisfaz ZF, certo? Então, esse modelo N, e ele satisfaz exatamente as mesmas fórmulas do meu modelo base, digamos, meu V, modelo base. Certo? Então, N não é definível, não pode ser um conjunto. Um conjunto definível em V. Certo? O que acontece é que, de um certo modo, como você está montando tudo dentro da teoria dos conjuntos, a própria ideia de que um modelo da teoria dos conjuntos ele pode parecer bastante estranho, né? E sem um tratamento apropriado, isso pode ficar bastante confuso. Vejamos o que acontece. Existem 3 modos para você falar dessa noção, né? A ideia, então, agora é a gente tentar entender o que significa isso aqui. Ó. V satisfaz ZF. Certo? O que significa isso? Certo? Tem 3 estratégias possíveis para você lidar com esse problema. O primeiro seria a de predicados parciais. Dois, trabalhar no modelo contável. E 3, interpretações.
certo? Bom, o que a gente vai realmente falar é sobre elas, então vamos só mencionar rapidamente o que seriam as duas primeiras. A ideia de predicados parciais é a seguinte. Predicados parciais. Bom, existe uma coisa chamada de hierarquia de Levi. A hierarquia de Levi é uma forma de você classificar fórmulas da teoria de conjuntos. Como que funciona essa classificação? Ela funciona de acordo com a quão complexa é uma fórmula. E o que significa ser complexa? Uma fórmula ela é complexa quanto mais você faz mudanças de quantificadores. Por exemplo, existe x tal que para todo y, tal que existe x, tal que para todo y, tal que existe x. É isso que faz com que uma fórmula seja complexa, certo? Então, tem a classificação que é a seguinte. Você vai dizer que uma fórmula ela é sigma n mais 1 quando ela é algo do tipo existe x tal que beta, certo? Ou seja, ela existe alguma coisa e beta é πn, certo? E agora a gente vai definir o que é πn, ou seja, π para um número menor e φ é πn mais 1 quando ela é a quantificação universal para todo x beta e beta é sigma n, certo? Para completar essa recursão, você só precisa dizer o que significa ser sigma 0 e π 0. Então, φ é tanto sigma 0 quanto π 0 quando todos os quantificadores de φ são limitados. Eu vou explicar o que é isso. Quando todos os quantificadores de φ são limitados. O que significa ser limitado? Significa que os quantificadores eles são da forma existe x tal que x pertence a alguma coisa. Isso aqui é uma abreviação de isso. Existe x tal que x pertence a A e o restante. Ou, para todo x, A pertencente a A, isso é uma abreviação disso. Para todo x, se x pertence a A, então, esses pontinhos, o restante da fórmula. Certo? Ou você pode pensar, para ficar mais simples de entender, para ficar mais intuitivo de você entender, significa que φ não contém quantificadores, certo? Não é exatamente não contém quantificadores, como eu coloquei aqui, mas se te ajudar a entender, seria basicamente isso, né? Se você tem, existe x tal que para todo y
e depois você não tem mais quantificadores, então isso vai ser uma fórmula sigma 2, certo? Tudo bem? Ok. Certo? Bom, o que acontece? Lembra que, voltando aqui, o problema que eu tinha era que realizar essa definição aqui para um modelo como um modelo da teoria dos conjuntos não vai funcionar adequadamente, certo? Eu tenho que criar algo como uma satisfação e aqui teria que ser um conjunto. Só que o universo de todos os conjuntos, ele não pode ser ele mesmo um conjunto, certo? Isso está ligado ao paradoxo de Russell, e eu espero que vocês tenham familiaridade. Se não tiverem, por favor, falem, certo? Ele não pode ser um conjunto. Então, não dá para fazer essa noção aqui, certo? Nesse sentido mais preciso, que é criar o predicado de satisfabilidade, ou seja, algo que diz o que faz com que uma fórmula seja válida em um modelo. Então, uma das formas de você fazer sentido disso é você falar em termos de satisfação limitada, que é o seguinte. Bom, ao invés de falar de satisfação de um modelo M para uma fórmula φ, isso aqui representaria a ideia de que M satisfaz φ, certo? Eu vou falar satisfação limitada para fórmulas de complexidade até sigma n. Certo? Isso aqui vai representar algo assim, né? Certo? Então, não seria exatamente ao falar que V satisfaz ZF, isso aqui não significaria que você monta em ZF algo do tipo satisfaz V ZF, certo? Isso aqui não é possível, certo? Seria mais algo do tipo satisfaz ZF. Isso aqui significa que para cada grau sigma n, né? Ou seja, alfa é sigma n e alfa pertence a ZF, porque ZF tem fórmulas de complexidade tão grande quanto se queira, certo? Vem por causa justamente dos axiomas esquema. Então, para cada grau de complexidade, eu consigo montar dentro de ZF a ideia de satisfazer sigma n alfa, né? Para cada uma dessas alfas. Então, o que está acontecendo aqui é basicamente que, bom, eu não tenho exatamente a noção
de uma vez inteira, certo? Para cada grau de complexidade eu tenho um predicado separado para ele, certo? E aí, nesse sentido, você está falando dessa satisfação. Certo? Então, essa seria a primeira forma de você interpretar o que está acontecendo quando você fala que é um modelo de ZF. Tudo bem? Ok. Beleza? Então, essa é a ideia dos predicados parciais. A segunda forma de você entender o que está acontecendo aqui é você falar de modelo contável. Só um comentário para vocês. Isso aqui eu vou gerar... tudo isso aqui que eu estou fazendo, eu vou gerar um PDF e eu vou disponibilizar para vocês depois que a aula terminar. Por isso que é importante que vocês enviem para mim o e-mail de vocês, né, no chat aqui. Tudo bem? No final da aula, se possível. Porque senão vocês vão... Quando eu parar de compartilhar a tela, vocês começam a mandar, porque senão eu vou ficar achando que tem gente mandando mensagem aqui no chat. Tá bom? Então, voltando aqui, o modelo canônico. Técnica do modelo canônico. O que é a técnica do modelo canônico? A ideia é basicamente que você quer construir a ideia de que V satisfaz EF. Isso não dá para fazer de modo puro. Você tem que sujar um pouco as mãos. E como que você vai fazer? Na verdade, quando você está fazendo isso, você pode simplesmente dizer que não. Na verdade, minha teoria de base, minha base não é ZF ou ZFC, né? Que chama da escolha, mas não precisa. Não é ZF. Ela é, na verdade, mas sim ZF mais o predicado que afirma que ZF é consistente. Certo? Quando eu tenho essas duas coisas, aí nesse caso eu consigo construir um V, a ideia de que V é um modelo de ZF dentro da minha teoria de base. Certo? Tudo bem? Daí, nesse caso, esse V aqui, ele pode ser um conjunto. Ele não só pode ser um conjunto, como ele pode ser, inclusive, contável. Certo? Mas isso é parece um pouco mais artificial. Existe um modo, que é o modo que o Tarski propunha, né? O próprio Tarski propunha, para entender o que está acontecendo nesse caso, que é o das interpretações. Eu vou argumentar aqui rapidamente sobre por que ele é o modo mais apropriado de falar disso, certo? Então, para completar o conjunto das nossas definições iniciais aqui, certo?
Bom, o que é uma interpretação? E aqui a gente vai ser um pouco mais detalhado na estratégia. A interpretação é a ideia de que a gente, na verdade, está fazendo o que a gente está fazendo na hora de falar de satisfação e de modelos, na verdade, tem que ser reinterpretado como uma tradução, certo? Um mapeamento entre linguagens e fórmulas. Tudo bem? Então, a gente vai criar a seguinte noção. A ideia é que você tem uma transformação sobre as fórmulas que leva as fórmulas de uma linguagem nas fórmulas de uma segunda linguagem. Certo? Nesse caso, a gente identifica a interpretação como um U, que é o meu mapeamento que fixa, que representa o domínio de interpretação, e eu tenho uma fórmula que representa cada um dos predicados da linguagem objeto, né? No caso, eu estou fazendo a transformação de coisas no universo da linguagem 1 em coisas do universo da linguagem 2, certo? Então, isso aqui são fórmulas na linguagem L2, certo? E aí, então eu tenho fórmulas para cada um dos predicados. Isso aqui são predicados em L1. Certo? Então tá. E aí agora a gente vai falar, ao invés de falar de objetos, a gente vai falar de transformação de fórmulas de uma linguagem para fórmulas de outra linguagem, certo? Então a gente vai definir a transformação estrela primeiro, né? Aí a transformação I vai ser só um complemento final do que é a alfa estrela. Então, aqui, se alfa é a fórmula que aplica o predicado R nas variáveis xj1, xj2, xjn. Então, alfa estrela vai ser o quê? Vai ser a fórmula de L2 mapeada precisamente para esse predicado, aplicada a exatamente as mesmas variáveis. Certo? Se, no caso, alfa é uma conjunção, né? Então, alfa estrela vai ser a transformação estrela em beta ou em gama. Certo? Então, padrão aqui para os conectores booleanos. Então, se alfa é a negação de beta, então alfa estrela é não
beta estrela. E agora para o quantificador, se alfa existe x tal que beta, então alfa estrela vai ser existe x tal que u aplicado a x, certo? Lembra, u é o predicado em L2, certo? Que vai dizer quais são as coisas que estão no meu domínio de interpretação ou não. E beta estrela. Certo? Bom, por que você separa em transformação I e transformação estrela? É simplesmente porque ao final você tem que tratar as variáveis que estão livres, né, que não estão quantificadas, porque você tem que garantir que todos os membros, tudo que acontece na fórmula está dentro do universo de interpretação. Então, alfa I, digamos que eu tenho essas variáveis livres aqui. Vai ser, então, eu tenho que simplesmente falar que todos os membros, todas as variáveis livres estão, elas satisfazem U. Né? U, a letra U é de universo, né? Universo de interpretação. Xn e alfa estrela, né? Todos os x's, certo? Então, isso aqui é uma interpretação, certo? Bom, daí, o que a gente faz agora, né? Agora a gente tem o que é uma interpretação, só que a gente estava falando só de linguagem, né? Então, agora, para falar que I é uma interpretação de T1 em T2, quando para toda fórmula, para todo axioma, né? Para todo axioma de T1, a minha teoria T2 prova a versão interpretada de alfa. Certo? Tudo bem? E você pode, então, agora, finalizando, nesse caso aqui, a ideia de que você constrói, por exemplo, um modelo, você pode dizer basicamente o seguinte: você pode, por exemplo, digamos que eu tenho um modelo para uma teoria T2, certo? Um modelo, ele pode ser entendido, né? Você pode usar a estrutura de como você definiu um modelo para gerar a interpretação correspondente, certo? O que significa isso? Bom, você tem que ter definido, você tem que ser capaz de definir na sua teoria dos conjuntos quem é o M, você tem que ser capaz de definir o que é cada uma das relações dela em termos de pares ordenados e etc. Então você consegue fazer precisamente o que foi feito aqui para uma interpretação. E aí, nesse sentido, o que vai significar, digamos que a interpretação correspondente, ela vai chamar de IM, né? É a interpretação
correspondente a M. Então, para você interpretar o que está acontecendo ao fazer toda essa definição, se você usou como teoria base ZF, então M satisfaz T2 se somente se ZF prova todas as fórmulas interpretadas para M para cada alfa dentro da minha teoria. Certo? Bem, e aí, nesse sentido, a gente tem algo mais uniforme. Você não precisa mais separar, por exemplo, teorias como ZF de teorias pequenas como PA, onde você vai montar modelos que são conjuntos. Você agora pode falar de modelos que são classes do mesmo modo que você fala de modelos que são conjuntos, né? Bom, o que é falar de um modelo V que satisfaz EF? É literalmente você falar, bom, que ZF prova a versão interpretada de Z, alguma versão interpretada de ZF, certo? Alguma interpretação. Interpretações são objetos sintáticos simples e recursivos, né? Você pode, inclusive, nesse caso, falar, não, I é simplesmente a interpretação identitária, que usa o universo como x igual a x, o pertencimento é exatamente o pertencimento, etc. E pode ser, inclusive, a identidade. Certo? Bom, então eu vou deixar como exercício aqui para vocês, eu vou terminar agora. Eu vou deixar como exercício para vocês o que se chama de teorema da interpretação. O teorema da interpretação é o seguinte, eu vou passar também uma referência onde ele está demonstrado. Aí vocês podem conferir ou mandar para mim a resolução de vocês. Então, teorema da interpretação, que é bom vocês tentarem resolver para familiarizar com como que você vai funcionar, como que vai funcionar de modo operacional isso, né? Ele vai dizer que é o seguinte, que como a gente falou aqui, uma interpretação significa que eu provo a versão interpretada de todos os axiomas. O teorema da interpretação vai dizer que isso se preserva para todos os teoremas. Ou seja, se I é uma interpretação de T1 em T2, então, se T1 prova uma fórmula, então T2 prova a versão interpretada dessa fórmula. Certo? Ou seja, é um pouco mais, está dizendo que para dizer que é uma interpretação, eu exijo que valha somente para as fórmulas, para os axiomas. O teorema da interpretação está dizendo que isso se estende para todos os teoremas, certo? Isso acho que é um bom exercício e tá, e bom, o que você tem que fazer aqui é fazer indução na complexidade das formas. Quem não tem hábito de fazer isso, talvez tenha alguma dificuldade.
para aqueles que já têm familiaridade, isso vai ser um exercício mais simples, certo? Então, agora que a gente está finalizando aqui, por favor, eu vou desligar agora o compartilhamento. Tá. Certo, eu parei de compartilhar a tela e eu vou finalizar também a gravação. Tá bom?